Boa noite, amigos da Nova Nordeste. Boa noite, amigos do Toque de Bola. Para você que não gosta de novela mexicana, tem uma atração diferente para você às noites de sábado na televisão pernambucana. Você escuta, você assiste ao Toque de Bola, sempre com pessoas interessantes, né, convidados para lá de especiais. E hoje a gente recebe um amigo, eu não posso dizer de quantos anos não, porque senão entrega a minha idade, entrega mais ainda a idade dele, porque ele foi meu chefe desde o começo. Tá bom, Léo, para aí. Paulo Fernandes Neto, radialista, diretor e sócio da CBN Recife, uma carreira brilhante no rádio de Pernambuco e sempre com um respeito muito grande de todos os profissionais. Eu tive o prazer de começar a carreira com Paulo e espero concluir a carreira daqui a 30 anos com Paulo Fernandes, agora na CBN. Mas a trajetória é muito interessante. A história do Paulo vale 2 livros, vale um livro de 2 volumes. Porque você começa, Paulo, como você fez direito, você trabalhou na Caixa Econômica. É verdade. Né? E como é que foi essa coisa? Qual foi essa sequência? Mas eu comecei, boa noite, Léo. Na verdade, eu comecei a trabalhar em rádio. Isso tudo aí foi depois, né? Vim e vivia, passei a vida toda lidando com rádio. Meu pai era radiotécnico lá em Jaboatão, o seu Fernando lá, Jaboatão. Consertava rádio e aí eu me interessei pelo rádio, mas não era nem para a parte de locução. Era que tinha um sonho de ser cantor, né? É verdade. Então, essa é nova, essa é exclusiva. Então, mas como eu sempre fui uma pessoa tímida e tal, não tive coragem. Participei, inclusive, do júri de J. Ferreira durante um bom período na TV Jornal. Mas mesmo aí, depois de ter já me aproximado, já estando como radialista, não me atrevi a ser cantor, né? E aí comecei na Rádio Repórter. Em 1970 fiz um teste com o Cícero Andrade, que era o chefe da equipe, com o Walter Leal, inclusive, nós fizemos teste. E passei por conta da minha voz e fiquei apresentando a parte esportiva. Você lembra o primeiro programa que você viu a luzinha vermelha acender ao vivo? Você lembra? Era uma resenha ao meio-dia que a gente apresentava. Ao vivo? Ao vivo, era ao vivo. Qual foi a emoção? O Walter Leal produzia e eu lia. Eu e Marcelino Neto. Qual foi a emoção de saber que estava falando pela primeira vez no microfone? Até hoje ainda me emociona, né? Legal. Mas é muito bom, muito bom. E foi aí, daí depois fui para o Exército e voltei, fui para a Rádio Olinda. Fui para o Exército, passei 11 meses no 14RI. 14RI. Voltei e não encontrei mais a equipe. Você pela carreira militar? Né? Não. Aí eu já estava com o veneno do rádio, né? Aí voltei, fui para a Rádio Olinda, o Roberto Queiroz me deu a oportunidade lá, o Walter Leal já estava lá na Rádio Olinda, estava saindo e eu fiz um teste. O Queiroz te deu a oportunidade na Rádio Olinda. Mas quem é mais experiente dos dois? Não, o Roberto chegou lá em 72, eu servi em 71, em 72 ele estava procurando alguém, botou anúncio no ar, inclusive, que quem quisesse interesse fosse lá. E eu fui, era justamente para substituir o Walter Leal, que estava saindo para a Rádio Clube. Mas já na função de plantão esportivo? Na repórter, setorista e plantão esportivo, né? Isso em 70 aí? Isso em 72. 72. Você pegou o Santa no auge, né? Rapaz, é verdade. Pentacampeão. Até o Penta ali, estava lá. Eu fazia a cobertura naquele tempo, o repórter ficava só no clube, né? Não tinha rodízio, né? Não tinha rodízio, né? Então eu passei um bom período no Náutico. Eu cobri o Náutico de Marinho, o Náutico de Camutanga, né? Esse Náutico de Jorge Mendonça. Então eu estava lá sendo repórter para a Rádio Olinda. É muito ruim porque ele estava no Náutico com um timaço, né? Com Jorge Mendonça, que ele falou, Fernando Camutanga, e o Santa sendo campeão. Né? Você está no dia a dia vendo os caras. Onde era a concentração do Náutico, Paulo? Eu peguei a concentração do Náutico ali na frente dos aflitos antes. Ali em Santa Elias, ali na Torre. Na Torre. Aí, depois é que veio aqui para. Também eu acompanhei aqui perto da Rua da Hora, né? Você, na época, assumia o seu time? Não. Na época não. Eu como repórter não. Só depois que eu deixei esporte foi que realmente eu assumi que sou tricolor. Né? Até é impressionante como Jaboatão, a gente está falando de Jaboatão velho. Jaboatão antigo, antiga sede, né? Exatamente, que tinha como é que é o nome daquele? Sérgio Loreto, né? Não, Sérgio Loreto. Era o cinema, né?
Samuel Campelo, que agora recuperaram. Isso. E na estação ferroviária antiga, né, que era ali pertinho. E é impressionante a quantidade de tricolores que tinha em Jaboatão. Eu ia para Jaboatão, eu via Santa... Givanildo saiu do Locomoção, né? Lá de Jaboatão, né? Lá no Locomoção. Foi. Jaboatão, gente, para vocês que não sabem, era campo de futebol em tudo quanto é lugar. Tinha o Portela, que virou o estádio Jefferson de Freitas. Verdade. Locomoção, aí tinha Prainha, que tinha vários campos juntos. Você tinha Bulhões, a usina Bulhões. A usina Bulhões. Tinha aquele campo de socorro do batalhão ali, que era muito bem utilizado também, né? Então, para onde você olhava, você tinha campo de futebol, era natural que houvesse essa paixão do futebol. E o Locomoção, um clube de Jaboatão tradicionalíssimo, né? Onde o Givanildo começou a brincar por ali. Eu comecei trazendo resultado para a Rádio Globo, quando era na Rua da Concórdia, foi lá onde eu comecei, do Locomoção, porque o pessoal pediu que quem pudesse trazer informações dos clubes da segunda divisão, que levasse para lá, para a Rádio Repórter. E eu passei a levar, foi aí que eu conheci as pessoas, fiz amizade e tive a oportunidade de começar no rádio. Agora, se eu comecei no rádio em 86, quer dizer, 14 anos depois que você começou, e era uma coisa extremamente obsoleta, quer dizer, quando eu peguei aquele gravador piano, né? Você gravava naquelas fitas de rolo, que se você vacilasse, essas fitas eram apagadas no magnético que tinha no Master. E como é que era a condição técnica para vocês trabalharem em 72, Paulo, no rádio? Quando eu cheguei na Rádio Olinda, lá era acetato. Então, sinal de tempo e tudo colocado na hora, né? Já era época do cartucho? Não, ainda não. Depois chegou o cartucho, que aí foi a evolução, né? Nem todas as rádios tinham. Mas na hora que eu cheguei, no momento que eu cheguei, era acetato. Então era uma agulhazinha com passadisco e você soltava as vinhetas, sinal de tempo, comerciais, tudo no disquinho. Então vocês... Tudo no vinil, mas acetato que é feito no alumínio, né? Certo. Então o operador soltava o sinal de tempo, tudo, comerciais, tudo no acetatozinho. Transmissão de externa, era aqueles carros pequenininhos com BTP que chamava, né? Não, era VHF? BTP que se utilizava o VHF, que é uma frequência, e era montado aqui pelos técnicos mesmo. Eu lembro que o seu Lira montava isso muito bem, né? E as transmissões externas, distantes, era com 5 sideband, né? Você sabia que estava transmitindo, mas não sabia que estava chegando, né? Não tinha retorno, né? Não tinha retorno. A Rádio Jornal, acho que a Clube utilizava ondas curtas, né, para dar a mensagem. Tirava do ar o sinal da onda curta e dizia, olha, ok, pode começar, está chegando bem. Não tinha telefone celular e... Telefone não tinha? Não, telefone celular não. E telefone era muito difícil, o fixo era muito difícil também, né? Para o interior e tal. E geralmente era feito. Eu fui, por exemplo, fazer uma transmissão de uma semana em Fazenda Nova, com César Brasil, e passamos lá uma semana transmitindo através do 5 sideband, SSB, né? E quando começava, você só sabia se tinha... No que consistia isso? O que é que você falou? Essa sigla não é da minha época. É 5 sideband, não sei dizer... O que era? Como era? Era o que é hoje a Embratel, o que é, né? Mas só que vinha através de, não sei, de frequência, alguma coisa, né? Não era... não era uma linha, não era um... com maleta? Como é que se fala? Não, você tinha um pré, lógico, mas o equipamento é que emitia essa onda, que chegava aqui como se fosse uma espécie de uma onda curta, né? Você transmitia e aqui tinha recepção. Mas você não sabia de nada. Mas você não tinha um retorno. Não tinha um retorno e nem tinha o telefone para conversar com a pessoa, né? Dizer, chegou, não chegou. Você falava, você transmitia e para ouvir, enquanto não estava no ar, ele falava aqui, você ouvia. Mas você não tinha transmissão e recepção no mesmo momento. Quando você falava, automaticamente você perdia o retorno. Perdia o retorno. Você falou uma coisa interessante de telefone, né? Para quem não sabe. Em 75, eu estava em Santa Maria da Boa Vista, lá no interior. Lá, para você ter uma ideia, a fazenda em que eu ficava não tinha nem energia elétrica. Né? Rádio, você pegava São Paulo, não, Rio, era mais Rio. Ondas curtas. Ondas curtas, um chiado tremendo. Pegava um pouquinho da Sociedade da Bahia e a Rádio Clube não conseguia pegar. Não em Santa Maria. Ela tinha 100 kW, mas não conseguia. Já tinha 100? Não, acho que não. Não, acho que não. Mas não conseguia entrar. Então, houve a final Náutico Esporte nos aflitos e eu querendo saber o resultado. Como saber o resultado? Não tinha como saber o resultado. Porque você não tinha como. Só tinha uma chance. Ir para o posto telefônico e ligar para alguém aqui. Eu passei 2h30 numa fila. Era assim, aquele aparelho antigo, eu ligava para uma central em Salgueiro, vai fazer
É verdade. Porque todo mundo estava ligando para a Central em Salgueiro. Então, 2h30 depois eu desisti, eu vim saber o resultado do jogo, 24 horas depois, no Diário de Pernambuco, que chegava na assinatura do prefeito da cidade. Tinha ele o Cabarrico e mais um, que eu acho que era o padre, não sei se eram 3 jornais que ficavam lá. E eu vim saber 24 horas depois, para vocês terem uma ideia de dificuldade. Paulo, quem foram os teus ídolos, as tuas referências quando você foi para o rádio? Olha, eu não era muito de ouvir rádio. Meu irmão que era torcedor do Santa Cruz e que ouvia transmissões esportivas. Meu negócio, como eu falei, era cantar. Então, eu depois que fiz assim, pensei, eu posso ir para o rádio e do rádio eu chegar à televisão e cantar. Então, me aproximo ali, faço amizade com o pessoal e canto. Então, eu não tinha muito um acompanhamento de esportes. Mas era o quê? Era Walter Spencer, era Gomes Neto, era Roberto Queiroz, era Ivan. Eu acompanhei a briga que era Ivan e não só Ivan Roberto, muito antes. Ivan. No Brasil? Não, Ivan que ele chamava muito de compadre, eram compadres. Era na Rádio Olinda, ele na Rádio Olinda, Aldir Dudman na Rádio Olinda e Ivan Lima na Rádio Clube. Então, Ivan Lima tinha um comentário antes de 1h e depois começava de 1h a resenha da Rádio Olinda. Então a gente ouvia, eu, por exemplo, quando ouvia Ivan antes, fazendo um comentário dele, e queria ouvir a resposta, que sempre tinha uma alfinetadazinha de um lado e do outro. Não sei se era a armação deles, né? Porque isso movimentava as duas rádios. Então tinha Ivan Lima, Zé Santana, né? Quando é que você entrou na área esportiva? E por quê? Eu já comecei na área esportiva, Léo. Você já foi? Já fui para a área esportiva, né? Porque eu fui chamado por Roberto Queiroz para a equipe de esportes. Para a área de plantão? Eu fui para ser setorista e plantão esportivo. Você já começou a fazer as duas coisas ao mesmo Já tempo? comecei a fazer, mas não comecei bem o plantão esportivo, que o Roberto Queiroz precisou me tirar do ar. E eu dei um erro eu apresentava no final. Você conhece bem, tinha Jota Soares, que era o comentarista. Quer dizer, conheço bem não, eu ouvi falar, Paulo. Ouviu falar, mas se conhece e também lendo, né? Sim. Então, o Jota, ele saía fazia um comentário longo no estádio, de 40, 1h, né? 40 minutos, 1h. Ele comentava a jornada e depois, na Rádio Olinda, ele ia para o estúdio para a apresentação de uma resenha, que Zé Bezerra fazia a apresentação da resenha, e como eu passei a ser plantão, eu dividia com o Zé, e no final, Jota encerrava com o comentário. Teve um dia que Zé Bezerra faltou. E eu fiquei sozinho para apresentar, né? E nervoso, começando, né, com Jota, que era um nome tremendo ali, de comentarista, né, nacionalmente conhecido. Então, eu fiz, e na hora de apresentar o Jota, eu quis dizer o que Zé Bezerra sempre colocava, o texto, e nesse momento o Jota escreveu para eu ler o que ele estava escrevendo, né? Quando eu fui, eu juntei os dois. Disse um e o outro pela metade, peguei o que era masculino, eu coloquei feminino, né? O Plínio Telmo, que era o diretor da época, ouviu, mandou me tirar do microfone. Então, Roberto Queiroz me tirou, agradeço ao Roberto que não me mandou embora, né, Roberto? E eu fiquei sendo setorista e escuta. Aí se contratou Otávio para ser o plantão esportivo e eu fiquei sendo escuta do Otávio durante um certo período, até que eu voltei. Você escuta, para você que não sabe, você ficava ouvindo um rádio de Transglobo, ondas curtas. Você pegava gol do Bahia, gol do Flamengo, e você tinha que ouvir aquilo e repassar para o plantão botar no ar. É verdade. Eu escutava a Rádio Globo, a Rádio Tupi de São Paulo. Né? Acho que o mais famoso de todos os escutas que eu me lembro foi Zé Paz Batista. Zé Paz Batista, eu comecei aprendendo com ele, na Rádio Repórter, ele que me ensinou a fazer escuta, e era meu escuta lá na Rádio Repórter, que eu cheguei a ser plantão. Fui plantão naquele jogo do Santa Cruz, que ganhou aqui do Flamengo 5-0, acho que foi alguma coisa assim, 5-3, no Arruda, em 1970. Pô, Paulo, não dá. Não dá, né? Não, tá certo, Léo, tá certo. Tá certo, Léo. Já o Paulo vai voltar para falar de uma dupla que fez história na radiofonia pernambucana. Quando terminava o jogo de futebol, gente, o rádio, ele já era estrela na época,
independentemente do que acontecia antes e depois, porque eram pouquíssimos jogos televisionados, né? Praticamente nenhum. Você tinha o Kleber Beltrão, eu me lembro, passando o tape no Canal 2, o tape passava às 11 horas da manhã, 11 horas da noite, né? Quando terminava o jogo, você ficava esperando para ver as imagens da TV Jornal mostrando o Kleber narrando, a torcida tricolor começa a vibrar, porque o Santa inaugura o placar, era mais ou menos assim. E ficava esperando, no outro dia, não era Globo Esporte, eu não lembro qual era a Maria Anunciada era quem apresentava, o jornal Hoje local, acho que era isso, e a gente ficava vendo os gols com preto e branco, de raríssima qualidade, precária qualidade. Mas essa dupla, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, marcou história no Rádio Pernambucano, e daí a gente vai chegar para o Paulo Fernandes de hoje, essa trajetória brilhante que ele tem no Rádio Pernambucano. Voltamos em instantes. Estamos de volta, amigos do Toque de Bola, na noite deste sábado, aqui na nossa Nova Nordeste, recebendo um amigo, irmão e um parceiro, e meu comandante hoje na CBN, com muito orgulho, o Paulo Fernandes Neto. Eu falava de uma dupla que fez história, Paulo Fernandes e Edivaldo Moraes. Eles começavam sempre falando alguma coisa, né, do que acontecia no rádio, na jornal, durante o dia, não precisa nem ser ligado diretamente ao jogo em si, normalmente não era um fato curioso, né, Paulo, que acontecia no Brasil inteiro. São coisas do futebol brasileiro, Edivaldo Moraes, a frase que ele sempre usava, né? E hoje ele não faz esporte, só comentário esporádico. Tem um programa, né? Tem um programa na Folha de 5 às 8 da manhã. Mas eu saí da Rádio Olinda e eu sempre tive uma boa relação com todo o pessoal, todo o meio, né? Não fiquei nenhum dia fora. Eu fui. Saiu de um canto e para outro. Porque eu fiz o vestibular de Direito, né? Passei para fazer de manhã. Em 76. 76. Então, foi 75 para 76 eu comecei. E tive que sair. Não podia ser setorista mais. Então, naquele momento, a equipe, a Rádio Olinda, não podia absorver e eu tive que sair da empresa. Mas no outro dia já estava com o Edivaldo Moraes. Edivaldo me chamou para ser também setorista e plantão. Então, setorista também? Sim, plantão. Dava para Não, é verdade. É para ser plantão esportivo. Para ser plantão. Você ficava de manhã na faculdade, né? Então, para fazer... Não, mas eu era também repórter na parte que eu estava ali. Eu ficava o dia todo na rádio. Minha vida foi sempre o dia todo no rádio, né? Então, eu fui para ser plantão e fiz essa dupla com Edivaldo Moraes na Rádio Jornal. Só que quando eu cheguei na Rádio Jornal, Ivan Lima estava saindo com a equipe, aliás, na Rádio Clube, fui na Rádio Clube. Ivan Lima estava saindo com a equipe para a Rádio Jornal. Certo. Isso sim? E me levou também para lá. Isso já era 77. Certo. 77. Aí você ficou na Rádio Jornal de 77 a? Já disse o começo, né? 77 até 2007. 2003 agora. Saiu mais desde 77? Não, é verdade. Eu saí um ano, fui em 83, naquela período de crise da Rádio Jornal. Antônio Menezes, que estava lá na Rádio Repórter, né, que era a Rádio Globo naquele momento, e Abel Lima me chamaram para ir para lá. Como eu estava passando aquelas dificuldades da empresa, de não receber salário, receber só aviso, só vale e tal, então eu aceitei e fui para a Rádio Globo. Lá encontrei Ivan Lima, estava Ivan Lima, Aldeci Lima, Robson Neri. Depois veio Vanderlei Ribeiro. Fizemos uma boa equipe na Rádio Globo. Eu participei em 1983. Mas aí foi quando se deu por fim a equipe esportiva. Acabaram com a equipe de esportes na Globo. Ivan Lima voltou para a empresa Jornal do Comércio para ser superintendente e me levou de volta para a Rádio Jornal. Pronto. De lá para cá eu fiquei até hoje, 83. 83 até 2013. Eu entro na Rádio Jornal em 86 para fazer... Queria entrar de todo jeito, né? E não podia na época porque eu tinha feito Direito, tinha feito Educação Física e estava na Faculdade de Jornalismo. Mas havia uma briga do sindicato do jornalista com o sindicato do radialista. Então, é verdade. Quem estava para jornalismo, o problema é seu. Radialista é radialista, jornalista é jornalista. Eu estava no meio dessa comissão dos radialistas. Eu lembro disso. Mas eu perdoo você. Mas aí, quem tinha trabalhado em alguma emissora, por algum motivo, até 83... tinha um direito ao registro. DRT se transformava em radialista profissional. E eu tinha trabalhado, acho que um período de férias,
na emissora rural de Petrolina. Petrolina. E aí eu me lembrei que tinha feito esse período lá, levei na DRT e virei radialista profissional. E aí, Paulo, na época, você estava como plantão ainda na Rádio Jornal. Né? Plantão esportivo. Quando acontece a guinada, é exatamente em 87, quando o doutor João Carlos assume, o Vicente passa a ser o superintendente e você começa a mudar. É verdade, pois. Na minha história, tem algumas pessoas, muitas pessoas que me ajudaram, que foram importantes nessa trajetória minha. Lá no começo, o Cícero Andrade, né? E nesse momento aí, o Luciano Duarte. Sim. Luciano Duarte era o presidente do Sindicato dos Radialistas e eu era o vice-presidente. Nesse momento aí, eu já estava no BNH, e Luciano Duarte, estava o período de crise ali da empresa Jornal do Comércio, me chamou para ser o gerente de programação. Eu informalmente aceitei, mas ele queria que eu saísse do BNH, quer dizer, eu era concursado no BNH, não saí. Mas foi no momento que a gente fez aquela greve de 45 dias, tiramos o ar, a rádio, a televisão e fechamos o jornal. Então, nesse momento aí, é o período que há a mudança de dono. Né? Chega João Carlos Paes Mendonça, Vicente Jorge era o presidente da Associação das Empresas e foi quem foi contratado por João Carlos para ser o diretor da Rádio Jornal, das emissoras da Rádio Jornal. E aí, Vicente, que estava querendo reerguer a rádio, que era nono lugar, estava muito ruim de audiência a rádio, não era um lugar bom para trabalhar. Vicente definiu por trazer Geraldo Freire, que era 5 anos em primeiro lugar na Rádio Olinda, e Geraldo me ligou. E Geraldo, nesse primeiro momento, não conseguiu levar Gino César. E Geraldo me indicou para que eu continuasse a ser o gerente de programação na Rádio Jornal. E aí o outro cara que foi muito importante, é importante na minha vida, e o Vicente Jorge que aceitou. Né? Então o Vicente Jorge me efetivou como gerente de programação, me mandou fazer um tour São Paulo, Rio, Fortaleza, para conhecer, que eu não tinha essa formação, mas acreditou. Você deixou o alforge e a calça jeans nessa hora, e a sandália de couro, ou já para o paletó, teve uma transição com camisa social nesse meio tempo? Não, foi por aí, Léo. O Vicente terminou me levando para a Associação das Empresas de Radiodifusão. Eu cheguei a ser presidente da Associação das Empresas de Radiodifusão por 3 mandatos, né? E aí, pronto, aí construímos a Rádio Jornal, que está até hoje na liderança, mas só conseguimos chegar à liderança em 1991, em maio de 91. Eu lembro bem, porque eu entrei eu peguei a turbulência, né, de 86, quando greve do pessoal na Copa do Mundo, uma confusão tremenda, né? Foi. A greve não era para... Boa experiência ali. Eu já entrei assim, né? Eu entrei bem, né? A greve não era para aumento de salário, a greve é porque você não tinha nada na programação, você ficava tocando Guarani, né? E ninguém trabalhava. A gente na Rádio Jornal, isso foi em 86 para 87, isso. A gente deixou na Rádio Jornal só o prefixo, exato. 24 horas no ar o prefixo. E na televisão só o Colobá, só a imagem padrão lá também, 24 horas. E aí, de 87 até 91, quando eu entrei, eu comecei a ver os meus ídolos entrando, né? Aí o doutor João Carlos tinha uma linha assim, quem são os melhores? Por que a gente não chega em primeiro lugar? Então traz os melhores para cá. Aí veio o Gino, veio o Roberto Queiroz, veio todo mundo, saiu contratando todo mundo. E em 91, aí eu queria que você explicasse essa coincidência. Vicente era o superintendente do sistema. Mas a Rádio Jornal não chegava em primeiro lugar. Verdade. E Roberto tome pau no Ibope. Esse Ibope, não sei o que, é absurdo. Pá. Geraldo também. Né? Geraldo Freire, né? Aí, e a gente não conseguia chegar. Não chegava em primeiro lugar. 91, Vicente sai para a TV Asa Branca. Quando Vicente sai, Paulo assume interinamente a direção. Verdade. E no mês em que o Paulo assume, a rádio chega em primeiro lugar no Ibope. O que você fez? A programação premiada? Foi isso? Não, é verdade. Fizemos, nós mexemos um pouco. Eu saí um momento que eu adoeci de tanto trabalhar. Vicente Jorge botou na rádio musical, que era a JC-FM. Eu fui para lá, eu digo, não volto mais para cá, vou exercer a profissão de ser advogado. Mas Vicente depois me convenceu a voltar. E aí, me dizendo que estaria construindo a TV Asa Branca, lá em Caruaru, iria sair da empresa e queria me deixar como seu substituto. Eu não acreditei, porque, rapaz, não vão deixar. João Carlos Paes Mendonça não vai me colocar. Um sindicalista como eu, que fui sempre um cara, não foi de desrespeitar as pessoas, o
os companheiros, mas fui um cara sempre duro, sempre exigente naquilo que eu achava e entendia que tinha direito, que a classe tinha direito. Mas Vicente conseguiu convencer João Carlos para que eu ficasse interinamente. E eu fiquei interinamente, e aí levei para Geraldo, que já era o âncora principal da Rádio Jornal, de que naquele momento que a Rádio Jornal era só notícias, a gente crescia muito no Ibope. Foi naquele caso do Chico, que virou refém ali, assalto. A gente pipocava, porque a gente tinha um acompanhamento semanal do Ibope, pipocava. Quando a gente foi para uma programação musical, e antes disso, eles tentaram fazer uma rádio só de notícia, botaram 24 horas de notícia, a Rádio Jornal, mas não conseguiu. Mas eu mostrei e fiz algumas colocações da integração ou interatividade do comunicador, Geraldo principalmente, com o público. E abrimos algumas sequências dentro da programação para que Geraldo conversasse com o público. É aquele horário das 10 horas. Pegamos o horário da primeira página, colocamos ali sem intervalo comercial. A Globo, eu me lembro, naquele momento, a Globo tinha aquela briga Globo e SBT. SBT segurava até que a Globo terminasse lá o programa. E a Globo, às vezes, não botava comercial. Então, demorava a começar o programa do SBT por conta da Globo que sustentava. Botava, inclusive, na tela. Gente, fica tranquilo. O SBT. Só exibiremos quando terminar. Assim, então, aí eu digo, Geraldo, vamos fazer então uma programação sem comerciais. Essa de notícias sem comerciais. Então, começa às 7h30 e vai até, no início foi até 8h20, sem comerciais. Já tinha só notícia. 7h30, né? Não, Gino César, nesse momento aí já tinha Gino César, que primeiro foi Cardinô, mas depois Geraldo teve uma volta para a Rádio Olinda, e nessa segunda vez que Geraldo veio, aí ele conseguiu trazer Gino César. E aí pronto, e aí fizemos alguns sorteios, algumas premiações na programação, com o repórter visitando as pessoas em casa e tal. E aí pipocamos. Nesse primeiro mês que eu fiquei interino, a rádio pipocou. Aí Vicente, aí Vicente Jorge sai no final de maio e eu fiquei interinamente até 7 meses. Quando continuei em primeiro lugar e fui efetivado na diretoria executiva da Rádio Jornal. E aí o Paulo pega de 91 até 2013. 2013, é verdade. E aí você já virou, na verdade, diretor do sistema Jornal do Comércio de Rádio, não só da Rádio Jornal Recife. Né? É verdade. No começo foi só Rádio Jornal, mas depois assumi todo o sistema, as emissoras do sistema Jornal do Comércio de Rádio. A gente está com tempo curto. Essa história dá para 3 anos. É verdade. Aí, Paulo, vamos dar um tapa na ampulheta para a gente chegar nos dias de hoje. Você resolve deixar... O pessoal até hoje pergunta, é uma curiosidade que eu queria que você respondesse para o telespectador. O que fez Paulo Fernandes de 83, né, até 2013? São quantos anos? 40 anos? No total, eu passei 36 anos na empresa. 36 anos no Jornal do Comércio. De repente, você sai e vai lançar um novo projeto. O que te motivou a isso? Ô, Léo, o que motivou é que... você não pode... Eu sempre vinha lendo nas revistas, ouvindo as pessoas que falavam sempre sobre o mercado, que o executivo não pode ficar parado, né? Por mais que você ache que você esteja bem, mas você não pode se acomodar. E apareceu essa oportunidade na CBN, uma rádio que eu já conhecia, há 9 anos que eu dirigia a CBN. Ela estava passando para um outro grupo, o grupo que é afiliado à Globo, a TV Asa Branca, o Santos Jorge, o França, a Shirley. Então eu aceitei esse desafio e saí. Pedi demissão da empresa Jornal do Comércio, onde eu só tenho a agradecer ao empresário João Carlos Paz Mendonça, conversei com ele, mostrei dessa minha opção de sair, e ele entendeu e eu saí. Ele me perguntou, Paulo, é bom para você? Eu disse, presidente, é bom sim. O desafio é muito bom. Então, sucesso, Paulo. E aí vim para a CBN, estamos aí com o grupo já há 3 anos, aí na CBN, com uma equipe muito boa, e aí eu tive que montar uma equipe nova da CBN, né? De lá só viemos 3, a rádio com 43, montamos com 43 profissionais, mas só vieram 3 da empresa Jornal do Comércio, que fui eu, o Mário Neto e o operador, o J. Geraldo. Então tive que contratar 40 pessoas e fizemos essa rádio que está aí, a CBN Recife. Aí passamos a ser CBN Recife novamente, que antes era JC CBN. E agora estamos também com um novo projeto
também na empresa da Rede Nordeste Comunicação, que é a Top Music, uma rádio musical, público 97.1. AB 97.1, adulto contemporâneo. Bom, conversamos com Paulo Fernandes Neto, amigo, diretor, sócio da CBN, diretor também da 97.1, a Top Music. Paulo Fernandes, um abraço, até a próxima. A gente volta no próximo sábado às 7h50 da noite com mais um Toque de Bola. Amanhã, ao vivo, não perca, a partir das 9 da noite tem o Tá na Rede aqui na Nova Nordeste. Uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo a todos. A gente volta, tchau.